Irmãos, quando Jesus ele estava pregando esse sermão, é o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5. A Bíblia diz que ele estava pregando a uma multidão, só que não era qualquer multidão. Antes dele iniciar a pregação, ali é dito pelo profeta, numa citação do Antigo Testamento, que esses homens que estavam lá naquela multidão, eram homens que estavam vivendo em grandes trevas, eram pessoas que estavam vivendo na escuridão dos seus pecados, mortos espiritualmente. Jesus então vai destinar, em especial, a pregação desse sermão às pessoas que estavam mortas espiritualmente, cegas, na escuridão dos seus pecados. Então, Jesus, com o anúncio do Evangelho, ele vai então trazer luz àqueles corações a qual estavam em trevas, a qual estavam mortos em seus pecados. O contexto desse texto que nós acabamos de ler, se os teus olhos forem lâmpadas para o teu corpo, o contexto desse texto, ele nos leva a entender que Jesus estava dizendo sobre a aceitação e a rejeição da tua palavra. Jesus ele estava ministrando a uma multidão que estava cego, perdido, nas trevas. E ao ele expor o Evangelho, ele começa a ensinar o Evangelho, o reino, a vida eterna, a salvação por meio dele. Então Jesus começa a pregar o Evangelho para aquela multidão. E logo diante dessa mensagem, no meio dessa mensagem, ele então vai dizer: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que seja em ti, que sejam trevas, quão grandes trevas serão? O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele chegava em uma cidade, e ele curava todos os doentes daquela cidade. Quando nós lemos os evangelhos, Jesus chegava em um local, e trazia uma multidão de doentes, enfermos, e Jesus, a Bíblia diz, que ele curava todos. Ele levantava o paralítico, ele dava vista aos cegos, ele dava voz ao mudo, ele dava som aos ouvidos dos surdos, ele multiplicava pães e peixes para multidões de mais de 10.000 pessoas. Ele, com a sua palavra, ele acalmava as tempestades, ele andava por sobre as águas, ele perdoava pecados, ele era perfeito em sua conduta moral, e ele cumpria perfeitamente toda a lei, todos os mandamentos. Esse era Jesus Cristo, esse é o nosso Senhor naquela época. Então Jesus Cristo, diante de tudo isso, ele vai dizer: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. A tua vida será dirigida de acordo com a sua receptividade da mensagem do Evangelho. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou colocando diante dos teus olhos a graça de Deus, eu estou colocando diante dos teus olhos a misericórdia de Deus, eu estou colocando diante dos teus olhos o amor de Deus. Está sendo apresentado para vocês a exposição das Sagradas Escrituras, do verdadeiro Evangelho. Como João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo, e Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus ele estava expondo o Evangelho, a verdade, aquilo que o povo sempre esperava compreender, entender. Jesus ele estava dizendo, expondo o Evangelho, ele estava anunciando a graça do Senhor, ele estava anunciando a misericórdia do Senhor àquele povo que estava morto. Aquele povo não tinha solução,
Aquele povo estava morto em seus pecados, aquele povo estava condenado nas trevas, nas suas orgias, imoralidades, vícios, pecados. Não havia a menor chance para aquele povo se salvar. Então Deus, Ele começa agora a expor a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, que veio para salvar um povo que não merecia, que veio para salvar um povo que estava no pecado, que veio para salvar um povo e dar a vida eterna, mudar os corações, mudar a vida, mudar os seus caminhos maus. Então Jesus, diante dessa mensagem, Ele vai dizer ao povo: os teus olhos são a lâmpada para o teu corpo, a direção para a tua vida. Como vocês estão enxergando a mensagem que está sendo colocada diante dos teus olhos? Ele está falando para nós que é a mensagem que Ele está pregando. Era a mensagem que traria luz ao coração deles, que salvaria eles da morte e do inferno. A forma que nós enxergamos Cristo, a forma que nós olhamos para Cristo, será o resultado da nossa vida. Jesus estava fazendo os milagres, Jesus fazia tudo, Jesus era o próprio Deus encarnado nesse mundo, Ele era o próprio Deus Todo-Poderoso no meio do povo. João diz: nós vimos a glória de Deus em Cristo. É como se Cristo estivesse falando para aquele povo: se vocês olharem para mim, vocês serão salvos. Se vocês crerem em mim, vocês serão salvos. A mensagem do Evangelho, Cristo, traria luz à escuridão daquelas pessoas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, que diante da mensagem do Evangelho, da exposição das Sagradas Escrituras, se você crer, ir a Ele com fé, confessar os seus pecados, então você sairá das trevas para a sua maravilhosa luz. O teu entendimento se abrirá, e então você contemplará a glória de Cristo, Ele salvando eternamente a tua alma. Jesus aqui, Ele está falando que a mensagem traria luz ao coração dos homens. A forma em que aquelas pessoas recebessem a mensagem de Cristo. Cristo estava explicando a salvação, estava expondo o Evangelho, estava expondo a graça de Deus. Ele estava mostrando que era impossível o homem ser salvo pelas suas obras, que era impossível o homem ser salvo pelos seus méritos, que o homem precisava de um Salvador, que havia um Deus santo e justo que julgaria todos os homens. Deus estava chamando os homens ao arrependimento, e a forma em que eles recebessem aquela mensagem, aquilo traria luz ou aquilo traria a condenação para eles. Mas diante dessa mensagem que Jesus Cristo estava anunciando, se o coração se fechar, se rejeitar a Cristo, nós estaremos perdidos eternamente. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Jesus estava com as mãos estendidas para salvar o povo, e a reação do povo diante de Cristo era crer ou rejeitá-lo. A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra dois tipos de rejeição a Cristo: a rejeição total e a rejeição parcial. E eu quero expor um pouquinho para vocês sobre esses dois tipos de rejeição. A rejeição total é ouvir a mensagem do Evangelho, é saber que nós somos pecadores, e que somente Cristo pode nos salvar, e que essa salvação é colocada à disposição de todos os homens, de forma gratuita.
e mesmo assim, as pessoas não quererem, rejeitarem. Nós vimos isso acontecer várias vezes na Bíblia. Nós vimos isso acontecer quando Jesus, ele curou os 2 endemoniados gadarenos. Vocês lembram essa passagem? Nós lembramos. Haviam 2 endemoniados lá em Gadara. E Jesus, então, ele chega nessa localidade. Ninguém podia nem chegar perto desses endemoniados. Eles viviam nos sepulcros, amarrados, fortes. Todos tinham medo deles. Jesus chega até aquele local. Jesus cura aqueles homens, liberta aqueles homens daquele mal. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram sãos, curados por completo. E você sabe o que aconteceu diante disso? A passagem ela termina dizendo assim em Mateus 8:34: então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Jesus vai lá, faz milagres extraordinários, cura os endemoniados que ninguém podia nem chegar perto. E diante disso, qual foi a reação daquela cidade, daquele povo? Eles se reuniram, foram até Jesus e rogaram a Jesus, insistiram: Jesus, vai embora daqui. Nós vemos como o coração do homem é mau. Por isso que Jesus diz: se os teus olhos forem maus, diante da salvação que está sendo colocada diante de você, quão grande trevas você viverá, quão grande trevas você estará. Aquele povo, ao ver a graça do Senhor, aquele povo recusa e rejeita a salvação em Cristo. Nós vemos outra passagem também acontecendo, em que Jesus estava na sinagoga. Nós também nos lembramos disso, lá em Lucas 4:28, e ele estava na sinagoga, que era tipo uma igreja naquela época dos judeus. Então lhe deram um livro, você lembra do livro de Isaías? E Jesus lê o livro de Isaías e diz: hoje está cumprido essa profecia. Você sabe o que aconteceu? A passagem termina dizendo: todos na sinagoga, na igreja, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram, não somente expulsaram, mas o levaram ao topo do monte, em que estava construída a cidade, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus estava lá na igreja, acaba de ler as escrituras e diz: se cumpre hoje a profecia. Aquele povo fica irado, pega Jesus, o expulsa da cidade, mas não contentes, eles ainda pegam Jesus e levam ao topo lá da cidade, na montanha, o lugar mais alto da cidade, para matar Jesus. Vocês conseguem entender isso? A Bíblia diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem a todas as pessoas. E aqueles homens, diante da graça da salvação, Deus estava estendido as mãos sobre eles, falou: cumpriu. Aqueles homens expulsam Jesus da cidade, daquele local, e tentam matar Jesus. Outra passagem muito conhecida, no julgamento de Cristo, diante da multidão, havia um julgamento de Jesus. Então Pilatos diz: mas o que esse homem fez de errado? Ele não fez nada de errado, como que eu vou condenar ele? E aí colocava diante da multidão: quem vocês querem? Cristo, que não fez nada de errado, que fez só o bem para todo mundo, ou Barrabás, que é um assassino? E que o povo a uma só voz clamava? Em Mateus 27:22 diz que todos diziam: soltem Barrabás, crucifiquem
Cristo. Jesus então diz para nós: diante da salvação, diante de nós, está sendo colocado, apresentado, dado gratuitamente a salvação, a graça de Deus. Como nós temos olhado para isso? Como nós temos olhado para a salvação? Como nós temos olhado para Cristo? Aqueles homens, aquele povo, olhou a Cristo com maus olhos. E o que aconteceu? Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aquelas pessoas a qual foi oferecido a salvação gratuitamente, elas permaneceram em trevas. Então o que nós vemos? A rejeição total das pessoas. Agora nós também temos a rejeição parcial. O que é a rejeição parcial? A rejeição parcial é como se Cristo, Ele não fosse suficiente para nos salvar. É Cristo e mais alguma coisa. Eu preciso de algo para completar a salvação de Cristo. É quando nós acrescentamos qualquer coisa à obra de Cristo, sejam as religiosidades, sejam as boas obras. É quando nós olhamos para Cristo e achamos que a obra dele não foi suficiente para nos salvar. Significa que nós estamos rejeitando a Cristo. A parcial é quando nós queremos acrescentar algo à obra de Cristo. É quando nós estamos com Cristo, mas nós não estamos satisfeitos com Cristo. Havia um povo que havia rejeitado Cristo. Cristo, nós não queremos você. Eu não quero ouvir sobre isso. Eles tampavam os ouvidos e apedrejavam Estevão. Quanto mais clamavam, eles tampavam os ouvidos. Eles não queriam ouvir sobre Cristo. Eles não queriam a graça do Senhor. Eles rejeitaram a salvação. Mas de outro lado, tem aqueles que eles queriam Cristo, mas que Cristo não era suficiente para eles. Eles queriam Cristo, mas eles queriam continuar seguindo a lei. Eles queriam Cristo, mas eles queriam continuar fazendo as suas boas obras para tentarem se salvar por meio delas. Cristo não era suficiente. Nós temos que entender, para nós, irmãos, para a nossa fé, que Cristo, Ele é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de mais nada para sermos salvos, é somente Ele. É por isso que Ele diz: se os teus olhos forem bons, vocês estarão na luz. Se vocês entenderem o Evangelho, se vocês entenderem a graça de Deus, então todo o corpo de vocês será iluminado. Mas se nós rejeitarmos Cristo, seja total ou seja parcial, nós estaremos e continuaremos em trevas. Nós precisamos somente de Cristo. Cristo é suficiente para nos salvar dos nossos pecados. A Bíblia diz que com um único sacrifício, Ele nos salvou, nos aperfeiçoando para sempre. Com um único sacrifício. Nós poderíamos neste momento, meus irmãos, estarmos em uma seita, sendo enganados por meio de obras, adorando imagens de escultura, vivendo nesse mundo perdido. Mas o Senhor está nos chamando para a graça maravilhosa dEle. Está estendido a todos nós. Aquele que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Coma, beba, de graça. O Senhor não nos cobra nada para irmos para o céu. É somente por meio da fé, quando nós cremos nele. Ele salva nós dos nossos pecados. O chamado de Deus é para nós irmos até Ele. Porque muitos de nós estamos rejeitando ao Senhor. Porque muitos de nós
estamos fechando o nosso coração de tamanha salvação que Ele tem apresentado a todos nós. Ele tem nos dado a salvação, Ele tem colocado diante dos nossos olhos a salvação, para nós irmos até Ele. Ele diz: aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, aquele que bebe de mim jamais terá sede. Nós precisamos de ir até Cristo. Se os teus olhos, é isso que a Bíblia diz, os olhos bons, é nós conseguirmos contemplar a glória de Cristo, é nós colocarmos toda a nossa fé, toda a nossa esperança, todo o nosso coração em Cristo. Se você conseguir enxergar isso, você viverá na luz. Caso isso não aconteça na tua vida, o teu coração se feche, e você tire os olhos de Cristo, ou você coloca os olhos em obras, quão grandes trevas serão. O Senhor está nos chamando para nós vivermos para a glória dEle. As pessoas sempre dizem: eu creio em Cristo, mas para ser salvo eu preciso de cumprir a lei de Moisés. É sempre assim. Pergunta para uma pessoa: o que você precisa de fazer para ser salvo? Ela vai começar a recitar os mandamentos. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. Por quê? Na mente dela, ela está desprezando a obra de Cristo. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. O que eu preciso? Crer em Jesus Cristo. Não crer no que eu posso fazer de bom, mas crer nele, colocar os meus olhos nele, colocar o meu coração nele, colocar o meu caminho nele, porque só Ele pode me salvar. As obras não podem nos salvar. O Senhor diz que as nossas obras são como trapos de imundície. Olha para a tua mão, olha a sujeira de pecado que há em você. Você acha que você vai poder ser salvo porque você é uma pessoa boa, porque você dá dízimo, porque você faz qualquer outra coisa, cesta básica? Não. Mas se você olhar para Cristo, se você colocar a tua fé em Cristo, então você será salvo. As pessoas dizem: eu creio em Cristo, mas eu preciso da mediação de Maria. Tudo com Cristo, nada sem Maria. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: tudo por Cristo, dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. É somente Cristo, a Bíblia diz, é somente Ele que pode nos salvar. Só existe um Deus, Cristo. Só existe um que pode mediar, a Bíblia diz, Cristo. Somente um Salvador, Cristo. Somente Cristo. Se os teus olhos forem bons, você vai olhar para Cristo e você vai confiar nele. Quantos dizem: eu creio em Cristo, mas coloca esperança no óleo ungido? Meu irmão, eu comprava o óleo na farmácia. Você acha que aquele óleo que você compra na farmácia pode te curar? Você acha que aquele óleo que compra na farmácia pode mudar a tua vida? Não pode, é um óleo. A Bíblia diz que só um pode mudar, só um pode fazer, e esse é Cristo. Você acha que aquela garrafinha com água, você acha que se você beber uma garrafinha com água orada, pode mudar alguma coisa? Não, somente Cristo. Tudo é para Cristo, tudo é por meio de Cristo, tudo é Cristo. Como as pessoas dividem, rejeitam a Cristo parcialmente, e elas nem percebem. Todas as vezes que nós fazemos isso. A arca da aliança, você acha que se você pegar uma arca da aliança em miniatura, isso pode te abençoar a tua vida e a tua casa? Não pode. Você acha que a imposição de pastores superpoderosos pode fazer alguma coisa por você, meu irmão? Você acha que se eu colocar a mão na sua cabeça, pode alguma coisa mudar na sua vida? Não, é somente Cristo. Tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. É Ele quem tem o poder, os homens não têm poder. Olha para nós. Você acha que eu tenho poder, meu irmão? Eu sou um homem como você, o pastor é como você. Nós não somos super-heróis, nós não temos superpoderes. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que somente um tem poder. E esse um é Cristo. É nivelado assim:
Cristo acima e o resto abaixo. Somente Cristo. Mas o que acontece? Estão esperando que o pastor coloque a mão para receber alguma coisa. É uma rejeição à obra de Cristo. Vá a Cristo. Aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Vai a Cristo, é Ele quem tem poder, é Ele quem cura, é Ele quem é o Senhor. Os homens não são, os homens querem ser, porque a proposta foi essa para Adão e Eva: se você comer do fruto, você será como Deus. E é isso que os homens querem ser como Deus, querem ter os poderes de Deus. Mas a Bíblia fala que não, só existe um Deus, um Senhor, um Salvador, e Ele é Cristo. A revelação da missionária, eu preciso de Cristo, mas eu preciso de ir lá na revelação da missionária. Que revelação da missionária? Somente Cristo. É quando nós colocamos, irmãos, a nossa fé salvadora em algo que não seja Cristo. Se nós fizermos isso, nós estamos rejeitando o próprio Cristo. Se você colocar a tua fé, vem lá, a tua fé salvadora em algo que não é Cristo, você está rejeitando Cristo, porque a Bíblia fala que tudo é para Ele, tudo, não algumas coisas, mas tudo. Um exemplo da rejeição parcial é o que nós vemos lá em Mateus 7, 21, que quando chega lá e diz: Senhor, Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizados em Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônios? Em Teu nome nós fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai iniquidade. Nós devemos tomar muito cuidado para não rejeitarmos o Senhor. As pessoas acham que é porque falam Senhor, Senhor que serão salvas, mas rejeitam a Cristo vivendo para este mundo, rejeitam a salvação de Cristo. Outro exemplo disso está lá em Atos 15, versículo 1 e versículo 5. Olha que interessante. Alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se vocês não circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Olha, surgiram entretanto alguns das seitas dos fariseus que haviam crido. Eles falaram de Cristo, eles acreditavam em Cristo, mas o que eles diziam? É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Cristo, mas as obras é uma rejeição à própria obra de Cristo. Jesus na cruz, Ele diz: tudo está consumado. Jesus paga o preço único e perfeito. Ele vem a este mundo sem pecado, vive uma vida perfeita, morre sem pecado e ressuscita ao terceiro dia. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, e nem repartirei o meu louvor com as imagens de escultura. É o que nós temos visto. Muitos têm rejeitado a Cristo, ao colocar Cristo de lado, ao colocar a obra de Cristo, acrescentar algo. A obra de Cristo, ela foi perfeita. Nós não precisamos de pintar a obra de Cristo, nós não precisamos de colocar nada à obra de Cristo. Quando Jesus ele vai para a cruz, Ele cumpre perfeitamente toda a lei. Jesus, Ele é o Senhor. E eu queria, irmãos, que vocês abrissem novamente lá no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13. Esse é um texto que vai nos identificar muito a respeito da forma em que nós encaramos a mensagem do Evangelho, como luz ou como trevas.
Atos 13. Vamos ler a partir do 13. Eu vou lendo e vou explicando rapidinho para vocês. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, à igreja, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhe dizer: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Naquele momento, versículo 16, Paulo, levantando-se e fazendo um sinal com a mão de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde tirou com braços poderosos. Aqui Paulo ele vai começar a fazer a exposição do que está escrito na Bíblia, é um resumo do que nós temos na Bíblia. E no versículo 18, então, ele vai continuar contando a história, de forma resumida, da Bíblia, do Antigo Testamento. Suportando-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, ele deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isso pelo espaço de 40 anos, e tendo tirado este, ele levantou o outro rei, Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora ele vai trazer a nós a revelação final, versículo 23, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento, mas, ao completar João a sua carreira, dizia: eu não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, Cristo. Irmãos, vocês, descendências de Abraão, judeus, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, porque os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinamentos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumprindo as profecias. Olha que interessante, olha o que Paulo está falando. A palavra que conhecer Jesus, no grego conhecer, é reconhecer, é entender. Ele está falando assim: olha, vocês que estão aqui em Jerusalém, moradores, vocês os líderes, as autoridades, vocês não reconheceram Cristo, o Salvador veio, mas vocês não reconheceram, vocês não entenderam a obra dele. E o pior, meu irmão, que ele diz assim, nem os ensinamentos dos profetas, que se leem todos os sábados eles liam a Bíblia, todos os sábados eles estudavam a Bíblia, mas Paulo diz: vocês leem, mas vocês não estão compreendendo. Vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão ouvindo sobre a Bíblia, vocês estão seguindo a religião de vocês, mas vocês não conseguem entender, tanto que a Bíblia diz do Salvador, e vocês mataram o Salvador. Olha que interessante, tem pessoa que lê a Bíblia, já lê a Bíblia um monte de vezes, 10 vezes, 20 vezes, aquele povo,
liam, mas não entendiam, de forma a condenar aquele de quem a Bíblia falava. 28. Embora não achasse nenhuma causa de morte em Cristo, vocês pediram a Pilatos que ele fosse morto. Olha a pregação de Paulo, né? Vocês mataram Cristo, você que está sentado aqui mesmo, nós matamos Cristo, nós o crucificamos pelos nossos pecados. E Paulo fala isso para eles, ele estava aqui para salvar vocês e vocês o crucificaram. Que pregação, hein? 29. Depois de cumprirem tudo, olha que interessante, 29, ele diz assim, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Jesus cumpriu tudo, toda a lei, todo o Antigo Testamento. A Bíblia é a história de Cristo, a Bíblia aponta para Cristo, a Bíblia fala de Cristo, não é de nós, é de Cristo, é do Salvador. Tudo se cumpre nele, tudo o que estava escrito. Vocês então o tiraram do madeiro e o puseram em um túmulo. Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi visto muitos dias pelos que com ele subiram a Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, como? Ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho e hoje te gerei. O anúncio do evangelho para nós, meus irmãos, é o cumprimento pleno de Cristo, de toda a Escritura. Quando nós lemos a Bíblia, a história da Bíblia, ela está totalmente ligada em Cristo, falando de Cristo, apontando para Cristo, mostrando Cristo. Olha a exposição de Paulo. Paulo está pregando na igreja, ele não está falando, irmão, você é um vencedor. Meu irmão, Léo, você é um vencedor, você é por cabeça, você é por cima. Não tem isso, meu irmão. Ele está falando para a igreja a respeito de Cristo. A igreja não é a respeito de nós. A igreja não é para nós. O culto não é para nós. É tudo para Cristo. É tudo voltado para Cristo. As profecias é para Cristo, é a respeito de Cristo. Olha aqui, é uma pregação na igreja naquela época. Vocês mataram Cristo, os seus pecados condenaram Cristo na cruz, a ira de Deus foi despejada sobre Cristo, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, cumprindo todas as profecias. Tudo é para Cristo, o culto é para Cristo, toda a pregação para Cristo, tudo voltado para Cristo. A história é sobre Cristo, a Bíblia é sobre Cristo. 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também, diz o outro salmo, não permitirás que o teu servo veja corrupção, ou seja, que o corpo de Cristo se decomposse. Não se decompôs, permaneceu intacto após a morte, e logo a ressurreição, ele recebe um corpo glorioso. 36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, ele adormeceu, ele morreu, e foi para junto de seus pais, e ele viu corrupção. Davi morreu, e seu corpo apodreceu na sepultura. Porém, 37, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu a corrupção. 38, olha para onde Paulo está levando os irmãos. Primeiro mostra o pecado dos irmãos, mostra a condenação. Vocês condenaram, vocês crucificaram, vocês colocaram Cristo na cruz, ele não fez nenhum mal e vocês o condenaram, mostrando o nosso pecado, mostrando a nossa maldade, mostrando, se nós estivéssemos lá naquele dia, nós todos gritaríamos: solta Barrabás, crucifica-se Cristo.
por causa do nosso pecado. Nós todos, filhos de Adão, somos pecadores. E ele mostra isso. Mas agora no 38, ele vai levar novamente para Cristo e vai falar assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia, eu estou anunciando para vocês agora, vocês pecadores, a remissão dos seus pecados, o perdão dos seus pecados, por intermédio de Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado, é perdoado, é considerado justo, proclamado justo diante de Deus, em todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, por todos os seus pecados você será perdoado. Cristo é a resposta. Cristo é a resposta que todos os homens esperam. Cristo é a revelação final de Deus. Cristo é o Senhor. Aquele que estiver em Cristo, ele será salvo, ele será uma nova criatura, ele receberá um novo coração, ele receberá a vida eterna, ele receberá do teu Espírito, do Espírito Santo. Você vê, Paulo estava falando, as pessoas, naquele momento, eram as pessoas que realmente gritaram lá, para crucificar Jesus. Era o público que gritou para crucificar Jesus. Imagina, quem perdoaria alguém como esse? Que coração mau. Fez só o bem para nós, e vocês estavam lá na frente, gritando, crucificam. Mas logo ele vem, para o pior dos pecadores, mas agora, está sendo colocado diante de vocês, o perdão dos seus pecados, a justificação dos seus pecados, a proclamação de que você agora se tornará justo, será justo, considerado justo diante do Senhor em julgamento final. Está sendo colocado diante de vocês o perdão de todo o mal que vocês fizeram. Então no 40 ele diz: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, vós, os desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, ou seja, perecerei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. O que Paulo estava falando, irmãos? Está sendo oferecido para vocês hoje o perdão dos seus pecados. Não deixe que a profecia se cumpra em sua vida, dizendo: ó homens desprezadores, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, quão grande luz você estará. É isso, é a proposta. Homens maus, pecadores, agora sendo proposto a salvação de forma gratuita. Ele falou: olha, agora está sendo colocado diante de vocês. Qual foi a reação? 42. Olha a reação. Ao saírem então eles, acabou a pregação do apóstolo, ao saírem eles, então rogaram-lhes que no próximo sábado falassem novamente essas mesmas palavras. Eles queriam saber mais a respeito de Cristo. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus agora, e dos prosélitos. Prosélitos eram não judeus que se convertiam ao judaísmo. Aos prosélitos piedosos, começaram então a seguir Paulo e Barnabé. E estes então, falando-lhes, os persuadiam, os recomendavam a perseverar na graça de Deus. Agora Paulo, aqueles homens que ouviram, então vieram alguns homens atrás de Paulo, começaram a seguir, e Paulo falava para ele: olha, agora que vocês ouviram essa mensagem,
Permaneçam na graça de Cristo, permaneçam na graça de Deus. Parem de confiar em suas obras, parem de confiar em você mesmo, agora confie somente em Cristo. E vamos ver, e ele voltou no próximo sábado, vamos para terminar aí, estamos terminando. Então no 44, no sábado seguinte então, olha o que aconteceu, hein? Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se a palavra de Deus, cumpria-se que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos então para os gentios, porque o Senhor assim vos determinou. Eu te constituo para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, ricas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsaram ele do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Íconio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Olha que interessante, olha a reação. Foi proposto para todos. Estava na igreja, pregou a primeira vez. A segunda vez, uma multidão, quase todo mundo, a mesma coisa, pregou-se, anunciou, colocou à disposição, falou ao povo, anunciou a salvação em Cristo. O que aconteceu? Uns olharam Cristo com os bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Outros, porém, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles olharam Cristo, a mensagem, com os maus olhos. E a Bíblia diz que se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E naquele momento, então, aqueles homens que rejeitaram o Evangelho, eles expulsam, você vê que é sempre a mesma coisa, eles expulsam Paulo e Barnabé, os mensageiros do Evangelho, de sua cidade, e rejeitam o Evangelho, rejeitam a graça de Cristo. Irmãos, a mensagem em que nós estamos ouvindo aqui não é a respeito da minha vida, não é a respeito da vida do pastor Paulo Júnior, não é a respeito da vida, da placa de igreja, não é a respeito de homens, de religiosidade. O que nós estamos ouvindo aqui é a mensagem a respeito de Cristo. Não é de uma religião, mas é de Cristo. Nós precisamos de nos atentar, para nós não rejeitarmos Cristo, seja total ou parcial, querendo permanecer nas nossas antigas falsas religiosidades. Ao ouvir a verdade e rejeitá-la, toda a nossa vida permanecerá em trevas. Jesus, ele faz um agravante a respeito disso, porque agora nós estamos ouvindo o Evangelho puro. Nós temos uma responsabilidade maior aqui hoje, porque nós não estamos ouvindo teologia da prosperidade. Eu não estou vindo aqui falar para vocês sobre dinheiro, sobre como ficar rico, sobre multiplicação de sementes. Eu não estou vindo falar aqui sobre isso, sobre teologia de prosperidade.
Não estou vindo aqui falar para vocês sobre confissão positiva, poder de palavra, quarta dimensão, quinta dimensão, sei lá o que, ocultismo, feitiçaria. Não estou ouvindo falar, não estou ouvindo falar sobre isso. Vindo falar sobre isso aqui para vocês. Não estou vindo aqui para derrubar vocês aqui no chão, com poder. O irmão fica caindo no chão, caindo para lá, caindo para cá. Não estou vindo aqui para que você dê todo o seu dinheiro para a fogueira santa. Vamos fazer uma fogueira santa, traz tudo que você tem. Vamos queimar aqui na fogueira santa. Não é essa a mensagem. Não é isso. Nós não estamos aqui, irmão, ouvindo a historinha dos nomes da pedrinha que derrubou Golias. Você sabia que nesse momento tem igreja pregando isso? O nome das 5 pedras que derrubou Golias. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre unção de louvor. Recebe a unção do louvor, recebe a unção do pastor, recebe a unção de alguma coisa. É algo tão sério, é algo tão puro, a mensagem que está sendo pregada. Nós estamos ouvindo a mensagem mais importante da nossa vida: Cristo e este crucificado. Quem crer e for batizado será salvo, quem rejeitar, quem não crer será condenado. Nós estamos falando aqui sobre Cristo, e é proposto para nós hoje Cristo em nossa vida. Talvez nós chegamos aqui neste lugar e muitas vezes rejeitando a Cristo. Nós chegamos neste lugar muitas vezes confiando em muitas coisas, apesar de Cristo, além de Cristo. E o Senhor, Ele está nos despertando nessa noite, para nós deixarmos todas essas bagagens, essas falsas religiões, esses falsos ensinos, tudo isso que nós aprendemos durante tantos anos, de tantas coisas erradas, nós nos apartarmos disso, e nós agora colocarmos os nossos olhos somente em Cristo, o nosso coração somente em Cristo, caminhar somente com Cristo, ir somente a Cristo, buscar somente a Cristo, amar somente a Cristo, confiar somente na obra de Cristo, somente na cruz de Cristo, somente na graça de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Nós estamos aqui ouvindo a mensagem mais pura do Evangelho. Não existe mais puro, é o mais puro. Cristo é tudo o que nós temos. Vá a Cristo. É a única forma, é o único jeito de você, pecador, ser salvo dos seus pecados. É o único meio de nós chegarmos à eternidade. É o único meio. É Cristo. Por isso, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir a graça do Senhor, porque não são todos que têm esse entendimento, não são todos que são despertados a Cristo. Pessoas que têm dificuldade em crer em Cristo, dificuldade em confiar somente em Cristo, e sempre querem: não, eu preciso te ajudar um pouco, Jesus, porque coitado de Jesus, né? Ele não conseguiu fazer tudo, eu tenho que ajudar ele. Não, Jesus é Deus, Ele fez tudo por nós, porque nós não conseguiríamos fazer nada. Ele fez tudo. E nessa noite, que você possa agora, nós vamos no momento de oração, pode tocar o teclado. Você agora vai fazer uma reflexão da sua vida. Aonde você tem ido? Quem você tem buscado? Em quem você tem confiado? Onde tem estado o teu coração? Talvez lá dentro do teu coração ainda tem um lugarzinho falando: não, mas eu preciso de ajudar Cristo. Ah, mas será que é só Cristo mesmo? Um dia, eu estava pregando para uma pessoa, e quando eu falei: não, olha, a gente não precisa de fazer nada, somente Cristo. Não precisamos de dar dízimo para sermos salvos. Não precisamos de cumprir nada para sermos salvos. Nós precisamos somente de Cristo, porque Ele cumpriu com perfeição todas as coisas. A graça de Deus é essa. É isso que é graça. Graça é de graça. A pessoa virou e falou para mim:
Dessa forma eu não quero crer. Eu quero continuar crendo da forma que eu cria antes. Eu quero continuar ainda com as minhas obras. Foi colocado à disposição. Venham e come. A mesa. Você lembra? Ele é o meu pastor. Ele colocará a mesa farta. Ele nos levará a pastos verdejantes. Ele nos salvará. Ele, não eu, Ele. E talvez você está desse jeito. Não, eu preciso de fazer algo. Não, você precisa somente de Cristo. A Bíblia diz que a salvação, Efésios 2:8, é um dom de Deus, por meio da fé e da graça. E isso não vem de nós, não de obras feitas por nós, para que nenhum de nós nos gloriemos. A glória não vai ter, você não vai ter chance na glória, você não vai ter 1% na glória. Você é de Deus, a glória é só de Deus. Ele não vai repartir nada com você, Ele vai te salvar por inteiro. A obra é dele, a glória será só dele. Você não vai chegar lá no céu e falar: ah, Senhor, eu te ajudei. Não, ou Ele vai fazer tudo na tua vida, ou você não entrará lá. Confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, coloca o teu coração, os teus olhos em Cristo. Se os teus olhos, meu irmão, nessa mensagem, se os teus olhos forem bons, se você enxergar Cristo glorificado, Cristo exaltado, se você olhar para Ele, se você crer nele, se os teus olhos voltarem somente para Ele, você sairá deste lugar com a tua vida iluminada, com a tua vida em paz, reconciliado com Deus. Mas se nessa mensagem você recusar Cristo, se os teus olhos forem maus, você sairá deste lugar em plenas trevas. E quão grande, sabe por que ele fala quão grandes trevas serão se a luz que em ti for em trevas? É o agravante daquele que ouviu a verdade e recusou. Nas igrejas que pregam a salvação por obra é uma coisa: ah, eu ouvi errado, isso não é errado, mas agora você está aprendendo certo. Ao ouvirmos a verdade, é um agravante se nós não crermos, agrava a condenação, porque agora vocês ouviram a verdade, foi exposto a verdade para vocês, a mesma pregação de Jesus, a mesma pregação de Paulo, foi exposto hoje diante dos teus olhos, diante do teu coração, diante dos teus ouvidos. Creia em Cristo, e somente em Cristo, solos Cristos, somente Cristo. E vamos orar.